A bioquímica é uma disciplina fascinante que se encontra na interseção da biologia e da química, explorando a complexidade das reações químicas que sustentam a vida. Para os estudantes do ensino médio, entender os fundamentos da bioquímica é essencial, pois fornece uma base sólida para diversos campos, incluindo biologia, medicina e ciências ambientais. Nesta apostila, vamos desbravar os principais conceitos que compõem a bioquímica, começando pela sua definição e importância. A bioquímica investiga as moléculas que formam os organismos vivos e as reações que ocorrem dentro deles. Isso inclui não apenas as substâncias que compõem as células, mas também como essas substâncias interagem e se transformam em processos vitais, como a respiração, a digestão e a reprodução. Um dos aspectos mais intrigantes da bioquímica é a maneira como ela revela a unidade da vida, mostrando que, apesar da diversidade de formas e funções dos seres vivos, todos compartilham uma base química comum. Os organismos vivos são compostos por uma variedade de elementos químicos, mas os principais são carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. O carbono, em particular, é fundamental, pois possui a capacidade única de formar ligações estáveis com outros átomos, permitindo a criação de moléculas complexas. Essas moléculas são a base dos 4 grupos principais de biomoléculas: proteínas, carboidratos, lipídios e ácidos nucleicos. As proteínas são uma das biomoléculas mais importantes e versáteis. Elas são formadas por longas cadeias de aminoácidos, que se dobram em estruturas tridimensionais específicas, permitindo que desempenhem funções variadas no organismo. As proteínas atuam como enzimas, catalisando reações químicas, como hormônios, regulando processos fisiológicos, e como componentes estruturais, formando músculos, pele e outros tecidos. A diversidade de funções das proteínas é um reflexo de suas variadas estruturas, que são determinadas pela sequência de aminoácidos. Os carboidratos, por outro lado, são a principal fonte de energia para a maioria dos organismos. Eles são compostos por carbono, hidrogênio e oxigênio, geralmente na proporção de 1:2.1. Os carboidratos podem ser simples, como os monossacarídeos, glicose e frutose, ou complexos, como os polissacarídeos, amido e celulose. Além de fornecerem energia, os carboidratos têm funções estruturais em algumas células, como nas paredes celulares das plantas. Os lipídios são outra classe de biomoléculas que desempenham papéis cruciais na biologia. Eles são compostos principalmente de carbono e hidrogênio e são caracterizados por serem insolúveis em água. Os lipídios incluem gorduras, óleos, ceras e fosfolipídios, que são componentes essenciais das membranas celulares. Além de atuarem como reservas de energia, os lipídios também são importantes para a sinalização celular e a absorção de vitaminas lipossolúveis. Os ácidos nucleicos, como o DNA e o RNA, são responsáveis pelo armazenamento e transmissão da informação genética. O DNA contém as instruções necessárias para o desenvolvimento e funcionamento dos organismos, enquanto o RNA desempenha um papel crucial na síntese de proteínas, servindo como intermediário entre o DNA e as ribossomas, onde as proteínas são produzidas. A estrutura do DNA, em forma de dupla hélice, é uma das descobertas mais significativas da biologia, revelando como a informação genética é replicada e transmitida de uma geração para outra. O metabolismo é o conjunto de reações químicas que ocorrem nas células para manter a vida. Ele é dividido em 2 categorias principais: catabolismo, que envolve a quebra de moléculas grandes em unidades menores, liberando energia, e anabolismo, que é o processo de construção de moléculas complexas a partir de unidades menores, utilizando energia. As enzimas, que são proteínas especializadas, desempenham um papel vital no metabolismo, pois aceleram as reações químicas, permitindo que ocorram em velocidades adequadas para a vida. A bioenergética,
um ramo da bioquímica, estuda como a energia é transformada e utilizada nos organismos. O ATP, ou adenosina trifosfato, é a principal moeda energética das células. Ele armazena energia em suas ligações químicas e a libera quando necessário, permitindo que as células realizem trabalho, como a contração muscular e a síntese de biomoléculas. A produção de ATP ocorre principalmente nas mitocôndrias, através de processos como a respiração celular e a fosforilação oxidativa. O ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, é uma série de reações químicas que ocorrem nas mitocôndrias e são fundamentais para a produção de energia. Ele oxida acetil-CoA, gerando moléculas que são utilizadas para produzir ATP e outros compostos energéticos. A fosforilação oxidativa, que ocorre nas membranas internas das mitocôndrias, é onde a maior parte do ATP é gerada, utilizando o oxigênio como aceptor final de elétrons. Essa parte do metabolismo é essencial para a produção de energia em organismos aeróbicos. Por fim, a regulação do metabolismo é um aspecto crucial para a homeostase dos organismos. Os seres vivos utilizam uma série de mecanismos complexos, incluindo hormônios e sinalização celular, para regular as atividades metabólicas, garantindo que as células tenham energia suficiente e que as biomoléculas sejam produzidas e degradadas conforme necessário. Essa regulação é vital para a adaptação a diferentes condições ambientais e para a manutenção da saúde. A bioquímica, portanto, é uma janela para entender a vida em seu nível mais fundamental. Através do estudo das biomoléculas, das reações químicas e dos processos metabólicos, os estudantes podem apreciar a complexidade e a beleza dos sistemas biológicos. Compreender a bioquímica não é apenas uma questão acadêmica. É uma chave para desvendar muitos dos mistérios da vida, desde as doenças até a biotecnologia, passando pela conservação ambiental. Assim, a bioquímica se torna não apenas uma disciplina, mas uma ferramenta poderosa para a exploração e compreensão do mundo ao nosso redor.